da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, a paz de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 até o versículo 15. Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Um ensinamento extremamente importante de Jesus para nós. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para realizar em nós aquilo que ela promete fazer. Então, quando a gente toma consciência daquilo que a palavra de Deus nos revela, e confiando em Deus, damos a Ele o nosso sim, esta palavra se efetua na nossa vida. Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Encontrou? Diz assim a palavra de Deus: Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos até 100 por um. Depois de dizer isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que olhando não enxerguem e ouvindo não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Aplauda com coragem, aplauda com fé a palavra do Senhor. A semente é a palavra de Deus, diz aqui a explicação de Jesus. E ele fala quais os tipos de pessoa que recebem a palavra de Deus no seu coração. E diz assim, antes até de continuar o que Jesus diz, eu pergunto para você: que tipo de terreno é o seu coração? Quem é você aqui nesta palavra, nesta parábola? E para que cada um de nós possamos nos encontrar, Jesus explica: os que caem à beira do caminho são os que escutam. Eles escutam a palavra de Deus? Escutam.
Só que logo em seguida, vem a tentação, vem o diabo, e arranca a palavra do coração da pessoa. Ela até ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. A palavra não se assenta no coração dela. Igual a semente que você joga no chão para poder dar fruto, e o passarinho come, agarra a semente assim que você jogou. A terra nem sentiu que a semente caiu, o passarinho já foi embora. Nesta parte aqui, Jesus diz: a palavra nem entrou no coração da pessoa. E o demônio dá um jeito de ela endurecer o coração, não receber a palavra, e ele a leva embora para que a pessoa não acredite. E não acreditando, não se salve. Qual é o outro tipo de gente? Qual é o outro tipo de coração, minha gente? São aqueles que ficam sobre as pedras. Quem são esses que ficam sobre as pedras? São aqueles que ouvem, e agora eles fazem mais. Eles não só ouvem, eles acolhem a palavra de Deus no coração com alegria. A pessoa escuta a verdade e se alegra. Ela ouve a pregação e sai daqui da canção nova, extasiante, até pensando em mudar de vida, e o seu coração, de certa forma, se renova, ela encontra alívio. Mas como é uma pessoa descomprometida, como é uma pessoa que não quer pagar o preço da sua conversão, que é uma vida só de facilidades, ela se alegra com as promessas de Deus, mas ela não quer fazer a sua parte, ela não tem raiz. Aonde alguém diz para ela que tem uma coisa boa acontecendo, ela vai. Troca de igreja igual troca de roupa. É católica, mas se mistura com todo tipo de coisa. Quando chegam as dificuldades, qualquer pessoa com a menor proposta que apareça, a arrasta com ela para onde quiser. Esta pessoa não tem raiz. Então por um momento ela acredita, mas quando chega a tentação, quando chega a pobreza, a crise financeira, o desemprego, quando chega um problema com um filho, com uma filha, um problema no casamento, quando chega uma doença, a pessoa desiste, porque ela não se firmou em Deus, ela não tem raízes no Senhor. E aquilo que caiu entre os espinhos, são aquelas pessoas que escutam. Mas onde é que elas vivem? Elas vivem no meio das preocupações, elas vivem cercadas de riquezas, o que elas querem são os prazeres da vida, dos quais elas não abrem mão de jeito nenhum. Então, tem boa vontade? Até tem. Só que esses cuidados do mundo com os quais elas se cercaram, sufocam a palavra de Deus no seu coração. E elas não conseguem viver. Então Jesus, ele diz aqui, a semente precisa encontrar uma terra boa, como a palavra de Deus precisa encontrar um coração capaz de recebê-la. Quem é que tem esse coração? São aquelas pessoas que, ouvindo com coração bom, com coração generoso, conservam a palavra, acreditam na palavra de Deus, perseveram na palavra de Deus e por isso dão frutos. Põe a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor, eu preciso que o meu coração seja bom. Eu preciso, meu Deus, diga em alta voz: Senhor, eu preciso de um coração bom e generoso, capaz de ouvir a Tua palavra e de conservar a Tua palavra e perseverar na Sua palavra. Dá-me, Jesus, este coração. Me ajuda, Senhor, a crer na Tua verdade, me ajuda a crer nos Teus ensinamentos e obedecer ao que o Senhor me pede. Amém. Olha lá, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra de Deus e dão fruto pela perseverança. Qual é a primeira coisa que nós precisamos para conservar no nosso coração a palavra de Deus, gente? Nós precisamos aprender a acreditar na palavra de Deus. Porque ninguém conserva dentro de si uma palavra na qual não confia. Se uma pessoa é mentirosa
e você já sabe que ela é mentirosa, e ela te diz uma situação, te conta uma situação assim, extravagante, extraordinária, de certa forma, quase que inacreditável, o que você faz com o que ela te contou? Entra por aqui e sai por aqui. Você não dá crédito para aquela pessoa, você não confia nela, então o que ela te disse, nada é a mesma coisa. É assim ou não é? Fala para mim, é ou não é? Você dá ouvido para quem você sabe que mente? Se dá, não deveria. Você sabe que a pessoa é mentirosa. Então quando ela conta uma história para você, você tem que dar um desconto, não é de 10%, é de 90%. Você já sabe que no meio daquilo tem um quase nada de verdade. Então você não conserva no coração o que a pessoa te disse. Para conservar no coração a palavra de Deus, nós precisamos primeiro nos convencer do seguinte: o que Deus nos promete, Ele cumpre. Deus não volta atrás na sua palavra. Se nosso Senhor disse que salvaria você e a sua família, se você acreditasse nele, Ele salvará a você e a sua família. Ou a gente crê, ou vamos jogar a Bíblia fora. A palavra de Deus não é para fazer peso em cima da mesa da gente, não é para poder enfeitar a nossa estante. A palavra de Deus é para ser guardada no coração. E quando o Senhor nos diz: crê e será salvo, tu e tua família, esta é uma palavra que vai se cumprir na vida da gente, desde que a gente creia. É preciso acreditar. Agora, ninguém consegue acreditar se não sabe no quê. A gente precisa aprender para crer. Um dia um anjo chegou para Nossa Senhora e disse: ave, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Eis que encontraste o favor de Deus, e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho de Deus. O que é que Nossa Senhora diz para o anjo? Olha, eu não me deitei com nenhum homem. Preciso que você me explique como é que isso vai acontecer. Ela disse isso para o anjo. Porque para a gente crer, há um mínimo que a gente precisa compreender. Quem não sabe no que acreditar, não acredita em nada. Nós nascemos, nós da Canção Nova, esse carisma, essa inspiração, nasceu de um sopro de Deus para os nossos tempos, chamado Renovação Carismática Católica. E a Renovação Carismática Católica, ela trouxe à tona coisas que nunca deixaram de existir na igreja. Por exemplo, o dom de orar pela cura das enfermidades sempre existiu. Se você pegar toda a história da igreja, desde nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os tempos, todos sem exceção, pessoas encontraram a cura por meio da oração, curas milagrosas. Muitas pessoas escaparam da morte por causa do carisma da cura. Então Deus, movendo uma pessoa a orar pela outra, dava àquele indivíduo uma força sobrenatural para que orando fizesse com que o outro fosse curado. Era Deus quem curava, mas se valia daquela pessoa com um carisma especial. Mas agora nos nossos tempos, por causa da renovação carismática, a gente tem visto isso com olhos mais abertos, de uma maneira mais atenta, de uma forma mais próxima da gente. Um outro carisma que tantas pessoas questionaram, alguns ainda questionam, é o carisma de orar em línguas. O dom das línguas, e diz assim: mas se isso é uma coisa de Deus, se isso é do Espírito Santo, então por que eu, que estou sempre dentro da igreja, não rezo em línguas? Por que eu cresci na igreja católica e demorei dezenas de anos para ver uma pessoa orando em línguas, se isso é próprio da nossa fé? Porque, meu caro, para a gente acreditar e exercitar os dons, a gente precisa primeiro conhecer a respeito deles. Por que tem gente que não experimenta os dons do Espírito Santo? Que não conhecem, nunca ouviram falar.
Como que eu vou orar em línguas se eu nunca soube que existia um dom de línguas? Como é que eu vou rezar pela cura da enfermidade das pessoas, como a palavra de Deus nos orienta, se eu sempre acreditei que isso era privilégio dos santos, daqueles que já estão na glória de Deus, de pessoas especiais e não alguém comum como eu? Então veja, se eu não sei que Deus me fez uma promessa de que se nós orássemos uns pelos outros e estendendo as mãos sobre a pessoa, pedíssemos a cura daquele indivíduo, Ele nos concederia essa graça. Se eu não sei disso, eu não rezo. Se eu não sei disso, eu atravesso estados, às vezes cruzo países para levar uma pessoa doente da minha casa diante de uma outra que eu ouvi falar que é uma pessoa especial, que tem um carisma particular de oração, porque eu não acredito que Deus vai fazer por meio de mim. Tão diferente quando eu começo a acreditar. Por que algumas coisas as pessoas então não experimentam? Primeiro, porque muitos não têm os carismas ou não fazem uso dos seus carismas porque não conhecem. Segundo, tem gente que conhece, que sabe que existe, mas não se abre para compreender e experimentar. Não se abrem para receber. Porque a pessoa acha estranho, acha diferente. Ela tem dúvidas e ela não procura esclarecer. Então, em vez de ela buscar o conhecimento na palavra de Deus, porque está tudo na palavra de Deus, ela se fecha em si mesma e não se abre para receber, porque não sabe como fazer. E terceira coisa, muitas pessoas desconhecem o poder da oração e o que a oração é capaz de fazer por nós. Levanta a sua mão direita e diga comigo: eu creio, Jesus, que a tua palavra é poderosa e verdadeira, e é a tua palavra que nos faz acreditar que pela oração nós podemos tudo, e que tudo é possível pela força da oração. Tudo pode ser alcançado pelo poder da oração. Eu creio, Jesus, e eu quero orar na força do Espírito Santo, porque aquele que reza, aquele que pede, aquele que suplica, recebe. Eu creio, Senhor, que a minha presença diante de Ti nesta tarde, Senhor Jesus, seja uma súplica ao Teu sagrado coração. Amém. Tem muita gente que não reza, porque a pessoa desconhece o poder da oração. Se nós soubéssemos o que pode uma pessoa que reza, nós não ficávamos um dia sem rezar. Se nós tivéssemos o conhecimento de como a palavra de Deus, orada, nos protege da astúcia diabólica, nós não ficávamos sem rezar. Quem reza, a gente está protegido. Quem reza é iluminado por Deus. Quem reza é conduzido pelo Espírito Santo. Quem reza dia após dia vai sendo curado das feridas da sua alma, vai se libertando do pecado, vai se tornando uma pessoa mais desprendida, uma pessoa menos melindrosa, uma pessoa mais feliz, uma pessoa melhor, de coração generoso, como diz essa palavra. Em uma outra definição, se torna uma pessoa mais santa. E por que o povo não reza? Por que muitos de nós aqui demoramos para descobrir a força da oração? Porque as pessoas desconhecem a palavra de Deus, que é quem nos revela essas coisas. Há uma citação na Sagrada Escritura que diz o seguinte: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quanta gente perdida na minha família, perdido na sua família, perdido na sua casa, por falta de conhecer a Deus. E olha, quantos de nós que estamos agora ouvindo esta palavra, rezando juntos, andamos longos anos da nossa vida perdidos, verdade ou não é? Porque nós não tínhamos tido esse encontro com o Deus da palavra, com Jesus. Nós andávamos sem rumo porque não sabíamos o que fazer, não tínhamos intimidade com a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor
é um guia para o nosso caminho. Ela nos mostra para onde ir. Ninguém pode dizer assim: olha, eu não faço porque eu não sei o que fazer. Primeira coisa, tem uma orientação na Sagrada Escritura, inclusive que é ordenada e numerada, que se chama os 10 mandamentos. Verdade ou não é verdade? Um dia um jovem chegou para Jesus e disse assim: mestre, o que eu devo fazer de bom para ser feliz? E Jesus respondeu para ele: cumpre os mandamentos e serás feliz. E ele diz: mas que mandamentos são esses? E Jesus citou para ele esses mandamentos que eu e você conhecemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todos os teus pensamentos, com todas as forças da tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não tomarás o nome de Deus em vão. Honrarás o teu pai, honrarás a tua mãe. A palavra de Deus nos diz que quem cobre o seu pai e a sua mãe de honras, porque honrar pai e mãe não é só não desonrar. Porque tem gente que acha que honrar pai e mãe é não desrespeitar. Não, honrar é cobrir de honras. É tornar honrado o pai da gente, é tornar honrada a mãe da gente. Quem honra seu pai e sua mãe gozará de uma vida longa, é promessa de Deus. E serás feliz, e tudo aquilo que fizer será abençoado por Deus. Mas muitos nem sabem que este é o único mandamento acompanhado de uma promessa. Sabia disso? Não matar, não pecar contra a castidade. Hoje, se a gente for fazer um encontro de jovens e explicar que errar contra a castidade é pecado, tem jovem que entra em desespero e diz: eu estou perdido, eu vou para o inferno. Tem jovem que conversa com a gente e de verdade não sabia que não ser casto não é pecado. A pessoa acha que se trata apenas de ter cuidado para não pegar uma doença ou não engravidar. E olha, esquece que o corpo é templo do Espírito Santo, que Deus habita dentro da gente, que o nosso corpo não foi feito para ser prostituído, que não foi feito para ser profanado, que não foi feito para promiscuidade. Deus nos deu a graça de viver o prazer sexual, deu, mas com ordem, com respeito, com dignidade, dentro de um relacionamento de amor, para a gente construir algo muito mais do que um simples momento de prazer, que depois que passa, só deixa em nós uma marca, a marca de ter sido usado, a ferida de ter sido enganado, de que o outro se aproveitou da gente e foi embora. Então eu digo a você o que Jesus falou para aquele jovem: cumpra a palavra de Deus e serás feliz. Quanta gente está perdida porque nem se lembra quais mandamentos existem, que mandamentos são esses. E há pais que dizem assim: eu não sei como educar os meus filhos, eu não sei o que dizer para eles, eu não recebi uma educação assim acompanhada, meu pai e minha mãe não foram tão preocupados com a gente nesse aspecto, e agora que eu tenho um filho eu não sei como cuidar. E nesse mundo cheio de tentação, nesse mundo cheio de perigos, eu não sei o que passar para os meus filhos, que valores dar a eles. Não sabe quem não tem intimidade com a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz: falarás destes mandamentos à mesa enquanto estiveres comendo, andando pelo caminho, à tua cama antes de dormir. Deverás inculcar aos teus filhos estes mandamentos. A palavra de Deus que nos guia quer guiar o seu filho também. E como é que ela guia a gente? Na hora do perigo, na hora da necessidade, você vai dizer assim: espera aí que eu vou abrir aqui e eu vou procurar o que Deus me diz. Meu filho, se não tiver no seu coração, você não vai fazer. Precisa estar inculcado dentro da gente. A palavra do Senhor precisa estar inculcada no coração de quem você ama. Precisa estar inculcada no coração do seu filho. Eu vivi 4 anos da minha vida no meio militar. E a minha profissão, eu me formava para ser piloto, para ser aviador. E dentro do avião existia um livro chamado checklist. O checklist é um livro que tem tudo que você precisa fazer no avião. Então, por exemplo, se você estiver voando
e o motor apagar. Você já imaginou que delícia? Você está lá pilotando um avião e de repente lá no alto, a uns milhares de quilômetros da terra, o seu avião começa a tossir igual um Fusca, sem gasolina, e apaga lá em cima. O que você vai fazer? Você sabe? Está escrito no checklist. Então, enquanto o avião cai, você vai lá, pega o livro, abre tranquilamente, não é assim? Passa, procura e pensa, onde é que estava mesmo aquela parte que fala do motor que apaga? Aí você procura, você lê, tenta entender, experimenta, e o avião caindo. É assim que funciona? Gente, tinha um bloco imenso de instruções que nós tínhamos que saber de cor, porque a nossa vida dependia daquele conhecimento. A gente decora o checklist de um avião, o manual de instruções de um avião, para salvar a nossa vida física, e nós não guardamos no nosso coração a palavra de Deus que nos salva para a eternidade, que vai salvar a nossa alma. Pior do que isso, nós deixamos de dizer para os nossos filhos que existe um manual para a vida deles, que eles vão encontrar as respostas para todos os dramas que eles vão enfrentar na vida, inclusive quando você não estiver mais vivo. Que enquanto você está vivo, você ajuda o seu filho, mas você não vai viver para sempre. E quando não tiver mais você? Aonde que esse moço, que essa moça vai buscar a orientação que pode salvá-lo? Nós precisamos inculcar no coração das pessoas que a gente ama a palavra de Deus. Então, como é que eu educo os meus filhos? Os 10 mandamentos. E eu digo para eles, meu filho, na nossa casa a gente não pega nada que não é nosso. Você achou no meio da rua, é seu. Não, não é meu, pai, mas se ficar lá outra pessoa vai achar. Que outro ache. Porque se estava lá é porque tem dono. Alguém perdeu vai vir procurar. Você já pensou que coisa chata se a pessoa acha com você e ela não sabe se ela perdeu ou se foi você que roubou? Então, se não é seu, não pegue. Meu filho, vale a pena aquilo que a gente conquista com o suor do nosso rosto. Essas coisas muito fáceis, gente, não tem muita graça. Como é diferente uma festa que você prepara do que uma festa que você compra pronta, não é verdade? A festa que você prepara é você quem escolhe. Você escolhe as cores, você escolhe os sabores. Você sabe que a comida foi bem feitinha porque você lavou todas as verduras. Você escolheu na feira o alimento que você vai dar para quem você ama comer. Você preparou, você se dedicou, você pôs seu coração. Pode até não ficar profissional, mas tem muito amor naquilo que você está dando para os seus. Então, quando chega o dia da festa, é só o ápice da alegria que você já estava vivendo, porque preparar-se para receber quem vem já é uma alegria. Às vezes você começa 4, 5, 10 dias antes a se preparar, mas olha, só de você pensar que as pessoas que você quer bem estão chegando para compartilhar com você aquele momento, isso faz a alegria da gente ou não faz? Agora não, às vezes a gente chega, nem é a gente que põe, contrata, o pessoal chega, monta tudo, está tudo pronto, está tudo feito, a gente só come e depois vai embora. Faz em outro lugar, então nem faz em casa. Porque fica despersonalizado. Quando você não tem outra opção, desculpa, você não tem outra opção, o que você vai fazer? Mas não dá para comparar o gosto daquilo que você prepara com o gosto daquilo que já vem pronto. Então a gente precisa ensinar para os filhos da gente que a vida tem sabor quando é fruto da nossa conquista. E não porque as coisas caíram fáceis no colo da gente, como por exemplo roubando. Agora isso não se aprende da noite para o dia, isso é com o tempo, é com carinho, é a gente testemunhando, porque a gente vive em primeiro lugar, para que aqueles que estão conosco vejam e creiam. Mas só os mandamentos? Não, tem uma outra oração maravilhosa que não é uma oração, é uma profissão de fé, que é o creio. Às vezes você diz assim, eu não sei o que ensinar de fé para o meu filho. Você quer um resumo do que a palavra de Deus nos ensina a acreditar? Você professa na missa, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Quando seu filho te perguntar, você vai dizer: meu filho, nós cremos em Deus, que é Pai, e que é todo poderoso, Ele tudo pode. Eu e você somos criados por esse Deus, Criador do céu e da terra, e esse Deus maravilhoso que nos ama e sempre nos amou, vendo que a gente se perdeu por causa das nossas escolhas, dos nossos pecados, nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É diferente, não é, quando a gente tem consciência da nossa fé? Você quer ver uma outra maneira da gente ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Não faz pouco, gente, o pai e a mãe que rezam na hora do almoço, o Pai Nosso e a Ave Maria com seus filhos. Porque para a gente rezar em família, a gente precisa ser simples, correto? Concorda ou não? Se a gente começar a ser muito complicado, a achar que a gente vai fazer da nossa casa um grupo de oração, ninguém vai rezar com a gente, só a gente mesmo. Aí a gente fica no ideal e não faz o mínimo necessário, que teria sido suficiente para a salvação. Porque quando você ensina o Pai Nosso, quando você ensina o Creio, quando você ensina os 10 mandamentos, você está inculcando a palavra de Deus no coração dos seus filhos, no coração da sua esposa, no coração do seu marido. Nem todo mundo, infelizmente, tem uma Bíblia em casa. E por incrível que pareça, nos tempos em que a gente se encontra, há pessoas que não conseguem, por falta de dinheiro, comprar uma Bíblia. Mas quando você sabe a profissão da sua fé, o Pai Nosso e os 10 mandamentos, você sabe a palavra de Deus, você sabe. Bata no seu peito e diga comigo: eu sei a palavra de Deus, só preciso acreditar nela. Você sabe. É que às vezes a gente se engana achando que a gente não sabe. E aí vem uma pessoa, abre a Bíblia, faz um discurso daqueles complicadíssimos, diz pra gente que a gente não vive a nossa fé, que nós estamos no erro, que nós somos idólatras, que nós adoramos os santos. E aí a gente, porque não estuda, não tem intimidade com a palavra de Deus, somos rendidos por gente menos preparada do que a gente. Você precisa trazer a palavra de Deus no seu coração. E ela diz a respeito dela mesma, pela boca de São Paulo: tu sabes que a palavra de Deus tem o condão de ensinar, de formar, de exortar. Como assim condão? Se você for ver, São Paulo ele vai dizer isso lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, lá nos versículos de 14 e 17. São Paulo diz para Timóteo isso: a palavra de Deus tem o condão de ensinar. Eu não gosto muito dessa comparação, mas ela é a que me ocorre e a que vai te ocorrer. Você já ouviu falar da varinha de condão? Já ou não? A varinha de condão é uma varinha mágica. Porque condão quer dizer algo que está além da natureza. Quer dizer que tem uma força sobrenatural. Na varinha de condão foi usado de uma maneira fantasiosa, ilustrativa, sonhadora. É uma alegoria. Mas por que se chama de condão? Porque condão quer dizer por meio de uma força sobrenatural. Quando São Paulo diz a Timóteo: a palavra de Deus tem o condão, ela está dizendo: a palavra de Deus tem poder espiritual para ensinar o que sem ela a gente não consegue. A palavra de Deus tem uma força sobrenatural, gente, de proporcionar sabedoria. Aí a gente, sem ser velho, se torna como um ancião. Tem sabedoria de gente com uma idade mais avançada do que a nossa. Porque a palavra de Deus nos fez sábio enquanto jovens.
Há jeito de uma pessoa ser sábia ainda na juventude? Tem. Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve o que Deus lhe diz por meio da sua palavra, existe um outro caminho para que ela seja sábia? Existe. Na velhice bem distante, à custa de muitos erros e de muito sofrimento. Porque quem viveu a vida, quem sofreu, não é possível, tem que amadurecer, concorda? Sim ou não? Alguma coisa os cabelos brancos têm que servir, não é verdade? Seria muita injustiça a gente ganhar ruga, a gente embranquecer os cabelos e não ter nenhum privilégio nisso. Qual é o privilégio da sabedoria? Só que você antecipa essa sabedoria, você aprofunda esta sabedoria, você eleva esta sabedoria a um nível muito superior, você a aperfeiçoa quando ela chega até você por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus produz um saber eficaz, que é capaz de salvar a pessoa. Quando você ensina a palavra de Deus para uma pessoa, você a está colocando em contato direto com a salvação. O Espírito Santo provoca naquele indivíduo, provoca naquela moça, naquele homem já velho, naquela mulher de coração endurecido, mas que abriu uma frestinha para ouvir o que Deus tem para dizer para ela. A palavra de Deus chega ali e produz um saber poderoso que é capaz de salvar esta pessoa. Por isso que você vê gente que já estava com a vida definida, se convertendo. Não é comum entre nós dizermos que depois que a pessoa envelhece ela não muda mais a ideia? É ou não é? Sim ou não? Me responda por favor, sim ou não? Até a gente diz assim: ih, coitado, já está velho, não vai mudar mais. É ou não é? E por que às vezes na velhice a pessoa vive uma conversão? Porque a palavra de Deus é capaz de suplantar a nossa natureza. Isso quer dizer que aquela pessoa que a vida inteira você investiu tentando fazer que ela se convertesse, você não conseguiu, a palavra de Deus consegue. Então quem evangeliza aquela pessoa que ama, está pondo no coração dela uma palavra que irá salvá-la. Quando você evangeliza o seu filho, mesmo que ele não te ouça agora, quando você fala da palavra de Deus para ele, você está colocando dentro do coração dele um conhecimento que vai salvá-lo. Você está me entendendo? A semente, gente, não dá fruto no momento exato que você joga ela no chão. Olha aqui, nós temos aqui pés frutíferos aqui à nossa volta, e que tinha tudo para a gente já até ter cortado. Por que a gente nunca cortou? Ocupa algum espaço, não é? Às vezes impede certos trânsitos, quando a canção nova está cheia. Porque custa muito uma árvore dessa crescer e dar fruto. Custa muito. Algumas dessas árvores têm história tão antiga quanto a canção nova aqui. Um dia ela já foi semente. Mas às vezes quem plantou a semente nunca nem comeu do fruto, porque morreu antes. Anos foram necessários para que aquela semente desse fruto. Aí a gente planta a palavra da semente de Deus no coração do nosso filho e quer colher o fruto no outro dia. Você acha que vai? Mas uma coisa eu te garanto: esta semente vai brotar. E uma árvore forte vai crescer no coração do seu menino e da sua menina. E vai dar fruto se o seu filho perseverar. Você precisa acreditar e continuar semeando. A palavra de Deus, o próprio Jesus diz, é uma semente que faz rebentar a fé. A palavra de Deus é uma semente, gente, que faz rebentar a fé em Jesus. A escritura inteirinha, da primeira página até a última, nada da Bíblia se joga fora. Da primeira até a última página, a escritura, a palavra de Deus é útil. Isso quer dizer, ela pode ser utilizada. São Paulo diz, a palavra de Deus, ela é útil para você repreender uma pessoa. Não é repreender para deixar a pessoa triste, magoada de mal de você. É você repreender para corrigir. Porque a pessoa já engrossou o couro.
já endureceu o ouvido. Palavras humanas caem vazias no coração desta pessoa. É preciso uma intervenção divina para a salvação dela. E quando você faz isso de uma maneira inspirada, a palavra de Deus é útil para repreender, para corrigir, para ensinar, para formar na justiça. Muitos pais dizem que não sabem como educar, que não sabem como fazer dos seus filhos, das suas filhas, homens e mulheres justos. O segredo, meu querido, está na palavra de Deus. Está ali, na palavra de Deus. Até os nossos conselhos são ouvidos de maneira diferente quando a gente se apoia nela. Eu percebo. Às vezes eu falo uma coisa para o meu filho, tem um peso. Outra hora eu chamo ele e digo assim: meu filho, vem aqui, deixa eu te mostrar o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. E aí eu falo. Quando é Deus quem fala, o coração da pessoa reage de uma maneira diferente. Você está entendendo como é importante a gente se dedicar ao conhecimento da Sagrada Escritura? Porque ela tem tudo para formar a mim, a você, a nós, aos nossos. Não é? A palavra de Deus é por meio dela que aquele que já é de Deus se torna perfeito. Então eu estou caminhando com Deus. Eu já tenho meu coração voltado para coisas boas. Eu quero acertar na vida. Mas chega uma altura que parece que avança pouco, não é verdade? Você quer ir mais além, você faz igual aquele jovem e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ser feliz? E Jesus diz: cumpre os mandamentos. E o jovem responde: mas isso eu já faço. E Jesus responde: e se você quiser ser perfeito, então vende tudo que você tem e vem me seguir, porque eu sou a palavra de Deus. A palavra de Deus é por meio dela que o homem e a mulher que já são do Espírito Santo, que já são do Senhor, se tornam perfeitos. Isso é, se torna capaz de realizar toda e qualquer boa obra. Que tipo de coisa que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina a acreditar quando todo mundo já desistiu. Às vezes você está dentro da sua casa e as pessoas entregam os braços e dizem: isso não dá mais em nada, e não adianta a gente lutar, e as coisas chegaram ao fim, vamos separar mesmo, vamos cada um viver no seu canto, essa doença venceu, não há mais o que fazer, vamos jogar a toalha. E o Espírito Santo vem no nosso coração e diz: ainda não, continua acreditando, acredita que outros virão com você, acredite, os seus também acreditarão. Não ceda a essa enfermidade, não ceda a essa tentação, não entregue a sua família à divisão, lute pela sua família, e porque você acredita em Deus, você luta, e porque você luta, você vence. É assim. É assim. Então o que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina a acreditar quando todos já desistiram. A palavra de Deus nos ensina a não pagar o mal com o mal. A palavra do Senhor, ela nos ensina a amar concretamente. Para mim tem uma passagem maravilhosa. Se você quiser aprender a amar, abra, agora não, mas abre em Romanos 12. Capítulo do 9 ao 21. Quem não sabe o que é amor, se você tem dúvida se você ama ou não, abre lá. Não é aquela que de São Paulo aos Coríntios, não, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso. Essa todo mundo conhece, porque virou poesia. Mas essa outra, Romanos 12, versículo do 9 a 21. Quem não sabe amar e quer aprender, abra lá. E se alguém te ofender, você sabe como resolver a questão? Às vezes a gente não sabe. Se você quiser aprender a resolver a questão quando alguém te ofende, lá em Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 18, mostra para a gente o roteiro certinho do que a gente deve fazer para poder resolver uma questão quando alguém passou por cima da gente e nos ofendeu. Nós que lidamos constantemente com a realidade do perdão, tem limite de tempo para eu perdoar? Eu tenho que perdoar uma pessoa até quando?
Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? O que acontece se eu não perdoar? Você quer saber? Efésios capítulo 4, do 26 ao 28. São ou não são coisas que a gente vive no nosso dia a dia? Diga para mim, responda por favor. Aí a pessoa não recorre à palavra de Deus, tem que recorrer a certos profissionais. Não deixe o Espírito Santo tratar você, que você vai ter que deixar o médico te tratar, na sua mente, no seu coração e no seu corpo. Sou imensamente a favor do médico, preciso dele inclusive, mas se a gente puder evitar, não é verdade? Eu gosto do médico, de preferência tratando os outros, não a mim. Se a gente puder evitar. Agora, se você precisa, que bom que ele existe ali. Mas qual é o caminho de saúde, de vida que Deus nos apresenta? A sua palavra. Durante muito tempo, eu fui recebendo notícias de pessoas que estavam doentes nos seus afetos, estavam doentes nas suas emoções, estavam doentes nos seus relacionamentos, porque uma das grandes doenças que nós temos enfrentado nos tempos atuais, gente, se chama solidão. As pessoas, elas pensam que podem resolver o problema da solidão casando. Quem aqui é casado? Levante a sua mão, por favor. Responda com sinceridade, sem mentir. Lembre que você está na casa de Deus. Casamento tira a solidão de alguém? Então quem é solteiro, escute. Solidão não tira, casamento não tira a solidão de ninguém. A gente perde a solidão quando nós encontramos a pessoa certa. E existe uma palavra na Sagrada Escritura que garante que um homem de Deus, temente a Deus, vai achar a mulher da sua vida. Que uma mulher temente a Deus achará o homem na sua vida. E existe também na própria palavra de Deus os critérios para você saber se você está do lado da pessoa certa. Então, ouvindo as partilhas deste sofrimento de muita gente que era sozinha, numa solidão a dois, era sozinho dentro de um casamento, Deus foi me inspirando para eu poder escrever esse livro, que se chama Como Se Dar Bem com Quem Você Quer Bem, não é? Este livro foi escrito de uma maneira especial para aquelas pessoas que enfrentam uma grande dificuldade de relacionamento na sua vida, porque se sentem sós, porque não encontraram ainda a pessoa certa, ou porque estando ao lado de alguém, se sentem sozinha mesmo assim. Solidão é quando você tem alguém do seu lado para discutir com você, para você xingar, para brigar com você, para te humilhar, mas você não tem alguém com quem abrir seu coração, partilhar as suas dores, chorar as suas mágoas. Isso é muito triste. Verdade ou não é verdade? Então eu marquei aqui, nós vamos rezar um pouquinho, mas eu marquei aqui umas dicas porque é provável que te faça bem. Então na página 165 tem aqui, como viver bem com quem é muito diferente de você. Já encontrou alguém assim na sua vida? Muito diferente? Logo em seguida, você encontra aqui, o que fazer quando quem amo me faz sofrer? Como se proteger de quem não sabe amar? Como dar conselhos a quem não aceita conselhos? Você sabia que tudo isso está na Bíblia? Eu só organizei neste livro para você. Então deixo ele como uma indicação, porque neste mês da palavra de Deus, eu sei que você gostaria de aprender mais sobre ela, não é verdade? Às vezes, tendo um livro que faz esse caminho com a gente, nos ajuda muito mais. Vamos ficar de pé para a gente rezar? Coloca as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. E diga para Jesus: Senhor, com seus olhos fechados, imagine Jesus agora diante de você e diga assim: Senhor, eu sei que Tu és a palavra de Deus. Eu sei que Tu és a palavra de Deus. Viva no meio de nós. Viva no meio de nós. Jesus querido, Jesus amado, Jesus
dos queridos. Meu Senhor Jesus, Meu Senhor Jesus. me ajuda a amar a Tua palavra, Ajuda a Senhor. amar a Tua E a palavra. entender que a minha alegria, a minha felicidade, a minha salvação está nela. Senhor, me educa por meio da Tua palavra. E vai rezando baixinho no seu coração. Porque tantas vezes na vida a gente reclamou dizendo: Deus não fala comigo. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Parece que quando eu vou rezar minha oração cai no vazio. Porque resposta nenhuma vem. E nós esquecemos que Deus gosta de nos responder, que Deus gosta de nos falar através da sua palavra, hoje, da Bíblia. Hoje, nosso Senhor está te dizendo que Ele quer responder à sua oração, mas através da palavra dEle, na Sagrada Escritura, na Santa Bíblia. Diz comigo: Senhor, me dá amor pela Bíblia. Quantas vezes eu acreditei que era um livro difícil de compreender, Senhor. Quantas vezes eu li e não compreendi o que eu estava lendo, então eu desanimei, eu desisti, mas agora eu estou te pedindo, Senhor, ao saber de todas estas coisas, eu quero ser educado pela Tua palavra. Fala o meu coração, Senhor. Por duas maneiras Deus fala com a gente. Todos os dias, cotidianamente, através da sua palavra, na Sagrada Escritura, e por meio da oração. Quem reza e lê a palavra de Deus, nunca, nunca, nunca fica sem resposta. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Abençoa-nos, Senhor nosso Deus, nesta tarde. A cada um de nós que estamos aqui, o Senhor que é todo poderoso e é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!